Olá, tudo bem? Vamos iniciar agora com força total nos conteúdos aí. Como eu disse para vocês, os primeiros vídeos nós vamos chamar de módulo básico, a primeira parte do nosso curso. Nós vamos trabalhar a partir de agora, como eu disse no vídeo anterior, aquelas questões que constituem pré-requisitos, né? Então, uma delas é a morfologia, emprego das classes de palavras. Depois dela, a sintaxe, sobretudo a análise sintática, que também é um fundamental pré-requisito. Aí depois disso nós vamos partir para as matérias de finalidade. Então vamos lá, acompanhem comigo, se dedique, a partir de agora que o negócio vai pegar. Vamos lá, preste atenção. Morfologia, aula número 1. Vamos trabalhar neste capítulo agora as classes gramaticais dentro do contexto oracional. É importante que você entenda as palavras em um nível fraseológico, ou seja, compreenda em uma relação sintagmática. Eu vou mostrar para vocês o que é essa relação sintagmática. A comunicação entre termos regentes e termos regidos. Então, gente, as pessoas... Vocês sabem, antes disso, que existem 10 classes de palavras. Olha aqui, ó. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Imagine você... vamos começar a estudar para concursos público. Vamos começar pelos substantivos. Aí eu coloco um conceito. Substantivo dá nome aos seres. Mesa, cadeira, televisão, livro, seres. Brincadeira, né, gente? Brincadeira. Nós não vamos desprezar os conceitos, mas todavia, mas um conceito desse sem aplicar ao texto não vale nada. Não vale nada. Então a gente tem de aplicar ao texto. Não tem como. Substantivos. A pessoa você pegar um texto e vai procurar dar nome aos seres. Quem é ser aqui nesse texto? Isso é mais metafísico, existencial do que gramatical. Não. Adjetivo, caracteriza, qualifica. Deixa eu procurar as palavras que caracterizam e qualificam aqui no texto. Nós vamos além disso. Nós vamos olhar, isso que eu falei, é uma relação sintagmática. Nós vamos identificar as classes de palavras pela relação textual, pela comunicação entre termos regentes e termos regidos. Olha o que eu digo aqui, ó. A classificação das palavras depende da relação textual. Portanto, é muito difícil dizer que uma determinada palavra será sempre um substantivo ou um adjetivo. O que há de fato são particularidades textuais, de natureza mórfica ou sintática. Essas particularidades determinarão a classificação de um vocábulo dentro do contexto oracional. Eu escrevi isso aqui, eu coloquei até no meu livro. É isso. O que determina a classe gramatical dentro do texto é a relação, é a comunicação entre os elementos. É a comunicação entre os elementos. Ó, veja bem. Vamos lá. Nós vamos dividir a morfologia em 3 áreas. 3 áreas. Primeira área, área dos nomes. Na área dos nomes, o substantivo é o chefe. Quais são os regidos? Vamos aqui para o slide, ó. Vamos lá, para ficar mais fácil para você. Quem é regido? Ó, gente, adjetivo no texto vai se referir a quem? Ao substantivo. Locução adjetiva no texto vai se referir a quem? Ao substantivo. Artigo no texto vai se referir a quem? Ao substantivo. Pronome adjetivo, vocês vão entender o que é? Ao adjetivo. Numeral adjetivo. Ao substantivo. O substantivo é o chefe. Então, eu não vou identificar um adjetivo porque é a palavra feio, bonito, magro ou gordo. Vamos, parte para cá. Eu vou identificar um adjetivo? Eu vi a palavra magro, gordo, inteligente. Não, cara! Você vai identificar um adjetivo no texto porque ele modifica, caracteriza um substantivo. Você vai identificar locução adjetiva, porque, ó, olha aqui, é mais de uma palavra, a locução adjetiva vem com preposição, é mais de uma palavra, sempre com preposição, que se refere ao substantivo. O artigo é palavra que se refere a substantivo. Pronome adjetivo é todo pronome que se refere ao substantivo. Numeral adjetivo é todo numeral que se refere ao
substantivo. Então eu vou conhecer as palavras pela relação do texto. E eu vou mostrar para vocês que no texto vocês terão 2 pronomes e 2 numerais, tá? Um pronome é o pronome adjetivo, outro numeral é o numeral adjetivo. Vou mostrar. Depois eu vou mostrar o pronome e o numeral substantivo. Vamos continuar. Área dos verbos. Quem é o regente? O verbo, professor? Palavra que se refere a verbo, ó, advérbio. Mais de uma palavra que se refere a verbo, locução adverbial. Mais de uma palavra. Professor, mas o advérbio pode se referir ainda a um adjetivo ou a outro advérbio. Acho que aqui ficou pequenininho para você ler aí na sua tela. Né? Vamos melhorar aqui. Adjetivo. Então, gente, uma palavra que se refere a verbo é advérbio. Professor, o advérbio, existem 3 possibilidades para ter um advérbio. Uma se referindo a verbo, outra se referindo a um adjetivo, outra se referindo a outro advérbio. Locução adverbial se refere a verbo. E você tem que se lembrar o quê? Que advérbio e locução adverbial, vou anotar aqui, ó, denotam circunstância. Vou mostrar o que é circunstância, o que circunda, né? Circunstância. Quais são as circunstâncias, professor? Quando acontece algo? Tempo. Tempo. Onde? Lugar é uma circunstância. Como? Modo é uma circunstância. Por quê? Causa é uma circunstância. Então, olhe para cá. Advérbio. Vamos lá, gente. Nós vamos aplicar isso em exercício. Advérbio. Ah, professor, advérbio termina em mente, alegremente, contentemente. Cuidado. Com mente e demente. Gente, esses decorebas, tome cuidado. Advérbio se refere ao verbo, ou a um adjetivo, ou outro advérbio. Professor, locução adverbial é mais de uma palavra que se refere ao verbo. Então, eu tenho que aplicar ao texto. Denotam circunstâncias assim, tempo, lugar, modo, causa, intensidade, companhia, conformidade. Existem várias. A NGB só traz 7. Mas eu já vi gramático colocar até 23 tipos. Mas isso é interpretação, saber o que denota. É interpretação. Não fique preocupado com isso, isso é interpretar. De acordo com o texto, nós vamos interpretar. Mas preste atenção, a área dos verbos é essa. Então, a partir de hoje, professor, mas isso vai me ajudar o que lá na frente? Meu amigo, um cara que sabe isso, sabe período composto. Porque um cara que entende o que é um advérbio, ele vai entender o que é uma oração, o que é uma locução adverbial, e vai entender o que é oração adverbial. O camarada que entende o que é um adjetivo no texto, ele vai entender o que é uma locução adjetiva e o que é uma oração adjetiva no texto. Então, esse período simples vai nos levar ao período composto, com segurança, com firmeza. Terceira área e última. Vamos lá? Terceira e última. Área dos conectivos. Conectivos que estabelecem conexão, vamos ter a preposição, que é um conectivo nominal, e a conjunção, que é um conectivo oracional. É fato, olhe para cá, que aqui no curso nós vamos estudar conjunções, preposições, de forma de aprofundar em regência, conjunções em período composto. Nós vamos detonar. Nós vamos estudar aqui no curso. Isso aí, essas matérias. Né? Mas agora eu vou te dar uma visão textual da interação dessas palavras no texto. Você vai até achar esse primeiro momento da aula com uma certa abstração, sim. Mas quando a gente começar a análise sintática, você vai falar, poxa, eu estou entendendo o que esse cara quer. Estou começando a entender. Então vamos lá, gente. Fechando essa parte aqui, ó, que lindo. Morfologia. São quantas áreas? 3. Vamos lá, são quantas áreas? 3. Primeira, área dos nomes. Você vai ficar direto aí, voltando esse slide aí. Vai tirar um print disso aí e vai direto. Quais são as palavras que se referem ao substantivo? Adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome adjetivo e numeral adjetivo. Segunda área,
Para eu ter um advérbio, existem quantas possibilidades para eu ter um advérbio? É a palavra que se refere ao verbo, pode se referir a um adjetivo ou outro advérbio. Locução adverbial, mais de uma palavra que se refere ao verbo e denotam circunstância. Área dos conectivos, preposição e conjunção. Vejamos agora. Vamos a alguns exemplos. Olha que lindo. Olha que lindo. Gente, se você pegar a palavra forte, olha aqui para o slide, todo mundo. Vamos aqui para o slide. Tira a palavra forte do texto. Forte. É um adjetivo. Sem texto. É um adjetivo. Por quê, professor? Eu falo a mulher forte, o homem forte, o aluno forte. Forte é um adjetivo. Mas preste atenção. Isso eu não estou aplicando ao texto, eu estou pegando a palavra solta. A gente chama isso aqui em linguística. Vou botar uma linha vertical aqui, vocês vão entender. O nome disso é eixo paradigmático. Vocês vão entender daqui um pouco. Paradigma é modelo. Agora, olha só. Aqui, forte é um adjetivo. Mas olha o texto. Vamos pegar o texto. A mulher forte é uma inovação do capitalismo. Preste atenção. Esse forte qualifica quem? Caracteriza quem? Mulher. É um adjetivo. Porque mulher é um substantivo. Existe um artigo aqui. É ou não é? Mulher é um substantivo. Então, palavra, você já aprendeu. Palavra que se refere ao substantivo caracterizando é um adjetivo. Tá lá. Adjetivo é regido do substantivo. Agora, quando eu falo, o forte vencerá se souber ser fraco. Esse o se refere a quem, Elite? Ao forte. Forte é um substantivo. Artigo. Então, forte aqui já é um substantivo. Perceba que forte aqui é um adjetivo, forte aqui é um substantivo. Agora, olha a última. Os ventos de uma nova realidade sopram forte. Gente, a realidade é forte? Não. Ventos forte? Não. Eles sopram forte. Sopram forte. No sentido de sopram fortemente. É um advérbio, um modo de soprar. Preste atenção. Olhe para cá. Olhe para cá. Nós temos a mesma unidade vocabular. Forte não é adjetivo? É ou não é? Forte é adjetivo. Aqui é adjetivo, aqui é um substantivo, porque tem um artigo, ó. Você já ouviu falar com artigo, substantivo, as palavras? Isso é básico, mas é verdade. O artigo só se refere a substantivo. Olha lá na área dos nomes. Os ventos de uma nova realidade sopram forte. Esse forte não está se referindo ao verbo? Da ideia de modo, é um advérbio, termos relacionados a verbo, porque aqui é verbo, soprar. Então perceba, nós temos a mesma unidade vocabular forte, que no eixo vertical, o que é que eu chamo de vertical, gente? Fora do texto. Você pega a palavra sim. Forte é um adjetivo. Aqui é adjetivo, aqui é substantivo, aqui é advérbio. Então, o que vai determinar uma classificação no texto, olhe para cá para o slide de novo, é isso aqui. Esse eixo aqui, não o eixo vertical, o eixo horizontal. Nós chamamos em linguística essa linha horizontal de eixo sintagmático. O que é sintagma? É comunicação entre termos regentes e termos regidos. Então preste atenção. Ó, vou fazer aqui, ó. Eixo sintagmático é horizontal. Esses nomes não vão cair em prova, mas isso aqui é para que você entenda. Gente, um texto, ele é escrito, olha para cá, olha para mim. Vamos para cá. O texto é escrito de forma vertical na língua portuguesa ou de forma horizontal? Horizontal. Então, o que determina uma classe no texto é esse eixo regente e regido.
Então nós temos que olhar esse eixo sintagmático, essa comunicação entre termos regentes e termos regidos. É fato que forte, horizontalmente, verticalmente, forte, modelo, forte é um adjetivo. Mas dependendo da aplicação, aquele adjetivo, aquele é substantivo e aquele é advérbio. Então, galera, o que vai determinar uma classe de palavra é o quê? O contexto oracional, é o eixo oracional. Sabe qual é o nosso grande problema? A nossa tradição, nós olhamos as palavras como? Forte, adjetivo. E não olha para o lado. Não! Você vai determinar uma classe pelo regente e pelo regido. Pela comunicação entre os elementos. Pela comunicação entre os elementos. Entenderam, gente? Então, nossa visão tem que ser o quê? Horizontal, tem que ser aplicada ao texto. Porque um texto é escrito assim. Então, o que determinou aqui, professor, que isso aqui, o artigo. Aqui, está se referindo ao substantivo. Aqui, se refere a verbo, lembra a área dos verbos? Da ideia de modo? É um advérbio. É isso que eu quero de vocês aqui. É isso que eu quero de vocês. Tudo bem? Eu peço a vocês... Vamos aqui para o slide agora. Vamos para o slide. Eu peço a vocês o seguinte. Tira um print disso aqui e compara depois com aquela área dos nomes, área dos verbos, área dos conectivos. Pra você olhar uma coisa do lado da outra. Você sempre tem que ter aquelas áreas lá, aquela tabelinha, as 3 áreas do seu lado aí para você entender. Isso aqui é da área dos nomes, isso aqui é da área dos nomes, isso aqui se refere a verbo, área dos verbos. Olha a última construção aqui, essa quarta. Preste atenção. Os ventos de uma nova realidade sopram com muita força. Olha que lindo. Aqui eu falo que sopram forte. Aqui eu falo que sopram com muita força. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para te mostrar um detalhe. Olha que lindo. Aqui eu tenho uma palavra que se refere a verbo. Agora, olha que lindo. Locução adverbial, área 2. Quando eu tiver mais de uma palavra que se refere ao verbo, mais de uma, eu tenho locução adverbial. Uma advérbio, mais de uma palavra, locução adverbial, que geralmente virá com preposição. Então, olha só que lindo. Continua dando a ideia de modo, só que com muita força é mais de uma palavra. Nós vamos chamar isso de quê, galera? Locução adverbial. É uma locução adverbial. Então, quando eu digo sopram forte, advérbio. Vamos lá? Olha aqui para o quadro. Sopram forte, advérbio. Sopram com muita força, locução adverbial, porque é mais de uma palavra. Se eu falo para você, estou em casa, estou aqui. Estou aqui, advérbio, aqui uma palavra. Estou em Brasília, locução adverbial, mais de uma palavra e dá a ideia de lugar. É verdade ou não é? Então, advérbio, locução adverbial. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Aí você vai dar pausa e vai pensar. Não posso ouvir sua resposta daqui, mas vamos lá. Qual é a classificação morfológica? Tudo junto aqui é locução adverbial. Mas qual é a classificação morfológica da palavra muita? O que muita é? Toma água, pense aí. O que esse muita é? Quando eu estou no presencial, eu ouço muitos alunos falando assim: professor, esse muito é advérbio, de intensidade. A maioria. Porque a maioria tem essa tendência vertical. Olha, muita, já lembra de intensidade. Já fala de advérbio de intensidade. Porque é muita, professor. Muita é uma palavra de gênero feminino. Então, muita é, professor, advérbio, professor, e muita da intensidade, professor. Muita da intensidade. Olha só que lindo. Olha só. Quando eu te perguntar uma classe, você vai ser humilde e vai fazer setinha. Vai fazer setinha. Preste atenção. Muita se refere a quem? A força. Força é adjetivo? Alguém é força aqui? Não. Força é advérbio? Não. Força é um nome.
fosse um substantivo. Então, se muita gente, para ser advérbio, vamos relembrar, Elite, para ser advérbio tem que se referir ao verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Mas muitas se refere ao substantivo. E palavra que se refere a substantivo só pode ser adjetivo, só pode ser locução adjetiva, artigo ou pronome adjetivo. Então, vamos lá. Esse muita não tem como. Deixa eu terminar aqui. Substantivo. Esse muita não tem como ser advérbio, cara. Não tem jeito, porque está se referindo ao substantivo, Elite. Entenderam? Professor, então o que ele vai ser, por favor? Olha lá, você vai ficar tonto, mas eu tenho que ficar fazendo isso. Adjetivo não é muita, porque não caracteriza nem qualifica. Locução adjetiva não é, sempre com preposição. Artigo muita não existe. É um pronome. Me ferrou. Nós vamos chamar isso aqui, que eu vou explicar no próximo slide. Isso aqui é um pronome adjetivo. Vocês já viram falar dos pronomes indefinidos? Ele é um pronome indefinido. Esse muita. Mas textualmente, todo pronome que acompanha o substantivo é um pronome adjetivo. Espere aí que nós vamos chegar lá. Por enquanto, eu quero de vocês o seguinte. Gente, a nossa aula é analítica, não se desespere. As coisas vão se completando. Aqui a forma não é burra. Nós vamos aplicando ao texto. Você vai entendendo aos poucos. Eu quero que você entenda o seguinte. Esse muita, se você entendeu, ele não é o quê? O que ele não é? Advérbio. Porque ele se refere ao substantivo. Professor, beleza, arrebentei. Ele não é advérbio, professor. Eu entendi que ele não é advérbio. Professor, mas o que esse muita é? Eu queria entender o que esse muita é. Você vai entender daqui um pouquinho. Professor, você entendeu que ele se refere ao substantivo. Beleza, então não é advérbio. Outra coisa. O que é pronome eu já vou explicar daqui um pouquinho. Espere um pouquinho. Outra coisa, muita é feminino? É. Você vai anotar algo aqui. Você vai puxar uma setinha aí nessa sua bagunça, naquele slide anterior, ó. Não se esqueça que advérbio é uma classe de palavra, em regra, invariável. Ou seja, numa flexão de gênero, então muita feminino jamais pode ser advérbio, beleza? Isso já te ajuda. E o advérbio também não há flexão de gênero. Você ouviu? Masculino, feminino e nem plural. Advérbio é invariável. Então, vamos voltar lá. Muita, tá no feminino ou não tá? Já não pode ser advérbio. Aí o aluno... Ah, professor, olha aqui. Ah, professor, então eu entendi. Só de ser muita não é advérbio, professor. Não, eu não quero só isso de vocês. Isso é muito pouco. Porque lá na frente nós vamos ter muito masculino e também, às vezes, não será advérbio. Será um pronome. Aí como é que você vai matar quando tiver no masculino? Então você tem que aprender de uma forma eficiente. Por que muita... Vamos lá, gente. Por que muita não é advérbio? Porque se refere ao substantivo. Porque se refere ao substantivo. Beleza? Agora, na nossa próxima aula, eu vou falar dos pronomes adjetivos. Eu vou aplicar isso aí. Eu vou te esclarecer por que esse muita é pronome. Nós vamos ver. Beleza? Até a nossa próxima aula. Abraço, Elite.